Olá, estamos começando mais um Sem Censura aqui no RSTV, o seu canal na parceria com a Impresa e Momento News, justamente para trazer novidades, entrevistar pessoas e mostrar a realidade de Franca e região em todo esse período que estamos passando. É época de eleições e justamente agora vamos também pautar assuntos ligados à sucessão na cidade de Franca e na região. E como todos sabem, como nós sabemos e gostamos, Franca não é só o sapato, o basquete, os diamantes e tudo de bom que tem, o filé JK. Nós temos aqui um polo regional liderado pelo agronegócio, pela agropecuária, pelo cultivo de grãos e pelo potencial que Franca sempre teve. Desde os tempos mais antigos, nós estamos fazendo agora 200 anos, mas os primeiros 100 anos de Franca foram calcados exatamente no agronegócio. É o gado, o caminho do sal, que aqui serviu para quem trazia as tropas do velho Goiás para passar para São Paulo, e por aí vamos nessa trilha. E hoje os nossos convidados não é um, são dois. E, aliás, família que é totalmente voltada ao agronegócio, pessoas que eu conheço de décadas, meus amigos, que a cidade considera muito e devemos muito a eles. Desde o início do trabalho do grande patriarca, até depois pelo trabalho que eles vêm fazendo, a família inteira. E são gente nossa, gente daqui, que nós temos a certeza e o prazer de dizer, são francanos como nós e nós vamos trabalhar justamente pelo bem da cidade. Fábio de Sales Meirelles Filho, vem de Belo Horizonte, onde ele tem a sua atividade também, Brasília, Goiás, São Paulo. E com ele o Fábio de Sales Meirelles Neto, engenheiro agrônomo também, filho e neto do meu querido Fábio de Sales Meirelles, o comendador Meirelles, com quem eu tive relacionamento, eu já contei isso uma vez e está no meu livro, uma parte dele. Eu me relaciono com o Fábio de Sales Meirelles, o grande patriarca da família, desde os anos 60. Eu estudava no Colégio Champagnat e ele era o presidente da Associação dos Antigos Alunos do Colégio Marista. E ali nós nos aprofundamos numa amizade que foi assim para sempre, famílias sempre próximas. E o Fábio Meirelles foi candidato a prefeito de Franca, com quem eu trabalhei muito, em 1968. Eu era menino ainda, mas gravamos mensagens dele e tudo. E acompanho o trabalho dele na FAESP, no Senai, como deputado federal. E ele legou a nós justamente esses seus sucessores. Fabinho, se posso chamá-lo assim, se apresente, por favor. Idade, atividade e tudo mais. Eu não vou falar, você vai se apresentar. Claro, Paulinho. É um prazer muito grande estar aqui com você. Essa amizade com meu pai passou para todos nós e é uma honra para nós estarmos aqui fazendo seu programa hoje. Hoje eu estou com 66 anos, atividade é agropecuarista, formado em advocacia aqui na Faculdade de Direito de Franca e estou presidindo hoje a ProSoja Minas Gerais, em razão de que uma das propriedades que nós temos é a única propriedade que encontra no Distrito Federal, faz a ligação do Distrito Federal dentro de Minas Gerais. Então estamos numa luta muito grande, porque é uma região de uma certa forma inóspita com relação aqui, porque tem um clima de deserto, é uma região muito boa, com altitude, tem cafés muito bons, tem plantio de áreas de grãos excepcionais e temos lá algumas áreas irrigadas com plantio de HF. Então temos aí um trabalho bastante aberto. Fui ex-presidente do IPA e ainda sou do Conselho dos Ex-Presidentes, da qual coordena toda a frente parlamentar da agropecuária, que hoje, com muita honra, aí está fazendo o Pedro Lupion, um mandato excepcional à frente da frente parlamentar, e da onde saiu a nossa querida Tereza Cristina, que é a nossa senadora do Mato Grosso do Sul e que não mede as fronteiras do seu estado. Está aqui para apoiar São Paulo, para apoiar todos os estados que realmente precisam de ter um senador com voz ativa dentro do setor agroindustrial. Porque nós temos agricultura, mas nós também temos a parte do desenvolvimento da do escalonamento da produção, do que você verticaliza dessa produção. Então a Tereza é uma pessoa que abriu muitas portas no exterior para que nós pudéssemos exportar e cada vez mais o agro está aí numa colocação extremamente importante, segurando a balança comercial, com todas as dificuldades, e ainda temos aí um governo totalmente inóspito contra nós, fazendo declarações extremamente pesadas e agora culpando todos os produtores
pelos incêndios que estão ocorrendo aí, por não ter feito uma prevenção do que a própria natureza às vezes nos impõe. Não previu, não colocou os recursos nisso, ficou viajando, passeando, deixou o país à própria sorte, e essa é a realidade que nós vemos aí, sem proteção, sem nada, e além de ter os criminosos aí que andaram aproveitando e incendiando metade do país. Essa é uma realidade dura. Dura e triste. Você diz que o Lupion está com vocês, ele é do Paraná. Ele é do Paraná. E tem ligações com o Brasil todo. Como você disse, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e tudo. O Brasil é um país de vocação ruralista, a gente sabe disso. O berço nosso vem dessa história que vem sendo cultivada há séculos, desde o descobrimento. Agora, eu digo da política nacional, o foco e o olho do produtor rural não pode ficar apenas no setor político, ele tem que ficar no setor técnico, que ele é autossuficiente em determinadas atividades, mas ele tem que ter recursos, tem que ter financiamento de safra e tudo mais. O crédito agrícola que vocês têm que conviver com ele, é fácil, é difícil, é acessível? Em que ponto estamos? Olha, vamos colocar 2 parâmetros. Quando nós tínhamos o governo anterior, mesmo com as dificuldades de crédito, mas nós tínhamos acesso com quem conversar, como conversar e colocar as pautas necessárias para que nós pudéssemos adquirir esse crédito com uma condição mais justa e de acordo com a sua necessidade. O que ocorreu? O produtor acreditou muito, investiu em muita tecnologia, melhoria de solo, perfil de solo, foi para frente. Tanto é que você vê os recordes de produção. Então a gente veio de um governo que realmente apoiou o agro em todos os seus aspectos. Tecnologia, equipamentos. Tecnologia, equipamento. Tanto é que você vê uma coisa, você vai numa grande quantidade de propriedades hoje que nós estamos utilizando só drone. Não usa mais os pulverizadores grandes, esse tipo de coisa. São drones altamente tecnológicos, com efeito bastante positivo. Nós acreditamos, os produtores entraram, fizeram grandes safras, a última safra também foi muito grande, e aí vem o problema. Você pega um governo que desacredita no produtor, agride o produtor, ele não corta totalmente os seus créditos, mas ele coloca num patamar de juros inaceitável, porque a gente concorre com uma agricultura e uma pecuária no mundo que é altamente subsidiada. Nos Estados Unidos, na Europa, nós estamos vendo esse tipo de coisa. Também, na China. Na Ásia, na China, todos esses lados. Então eu vou te dar um exemplo que foi clássico do outro lado. Quando houve toda aquela manifestação na Europa, e que pararam todos os produtores, pintaram lá as suas capitais com uma série de produtos ligados à agropecuária. Despejaram esterco nas ruas. Despejaram esterco na rua. Nós temos os contatos lá. E a resposta para nós foi o seguinte: Fabinho, aqui eles não vão conseguir nada, porque o governo vai aumentar o subsídio, mas ele quer cumprir essa etapa ambiental. Eles estão dispostos a pagar mais caro pelos seus produtos do que abrir mão da parte ambiental. Então a lógica seria que para eles adquirirem, impusesse determinadas situações para nós que somos os grandes exportadores. Eles colocaram. O governo sai daqui, assassina determinados termos bárbaros de redução de redução de derivados aí do petróleo, de uma série de coisas. Vamos zerar o carbono, vamos fazer isso num país que está em desenvolvimento. Nós temos as melhores matrículas ambientais que tem aí de energia, matrículas não, matrizes ambientais, todo esse tipo de coisa. O Brasil está lá na frente dos países, temos 66% de área ambiental preservada natural, da qual 35%, 33% está dentro da área dos produtores. Foram lá, assinaram documentos de uma forma geral que não atendem o desenvolvimento do país e o crescimento da nossa população, porque o país nosso não parou de crescer. A expectativa de vida é constante, porque está aumentando também, e justamente o consumo é o mesmo, ou até mais, né? É mais, e tem uma coisa, o pessoal está esquecendo
que nós apenas exportamos o excedente do que nós produzimos. Mas não é isso. Nós estamos colocando 30%, 35%, 33% do que nós produzimos, o restante fica no país. Exatamente. Veja bem uma coisa, está anunciada a especulação do mundo em cima do Brasil é muito grande. Está anunciado super safra nos Estados Unidos, safras melhores em outros lugares, de soja, de milho. Só que se você for ver os nossos estoques de passagem, eles estão lá embaixo. Praticamente nós não temos. Tem gente que já está importando soja para poder cumprir o que nós temos, porque nós temos exportação de suíno, de aves, e que são os produtos que o brasileiro consome. O óleo de soja, o óleo que vai para o subproduto da soja, tudo. Subproduto da soja, uma série de situações. Alimentar esses rebanhos com a então nós estamos vendo um país descontrolado que priorizou gastos do governo como se isso fosse gerar emprego. Quem gera emprego é a iniciativa privada. Nós poderíamos ter aí o público privado pelo estímulo do governo. Não, você só vê uma gastança desenfreada, sem rumo. Ah, mas agora nós estamos aí com uma deflação. Nós estamos com uma deflação, mas estamos com a tendência de subida de juros, da taxa Selic. Então, por que teve a deflação? Porque a população está sem dinheiro para comprar. Exatamente. Não tem condição de consumir. Você entra num supermercado, não tem cabimento. Então você vê uma coisa. Uma arroba de boi hoje está 200, 250, 300 reais. O preço do supermercado não mudou há muito tempo. 1 litro de leite está 5, 6, 7, 8, dependendo do lugar, 11 reais. E o produtor recebendo 2,20, 2,30, 2,50. O arroz continua nas prateleiras com o mesmo preço. Vai lá nos estados do sul, que são os grandes produtores, e cria aquele desestímulo falando que ia importar arroz, um arroz que não tem precedente. Então nós estamos num país que tem tudo para dar certo, todo mundo ouve, mas como se elegeu um presidente que a gente não sabe de uma forma geral o que tem na cabeça, porque agora a última declaração está na Folha, no Estado hoje, que os incêndios foram causados pelos produtores rurais. Paulinho, o Brasil tem plantio direto. Bode expiatório do que eles já... Bode expiatório ou uma revolta muito grande de tudo. Absurdo. Nós temos plantio direto. Com o plantio direto, nós não podemos queimar as palhadas nossas. Aquilo é proteção de solo, é o que vai me garantir a produtividade, a rotação de cultura. Agora eu estou com solo a zero, não tem matéria orgânica, eu vou ser obrigado a investir em mais defensivos para poder proteger essa lavoura. Vai ficar difícil, porque isso é muito caro. Nós não estamos suportando a carga que o governo colocou. A forma de administrar está fazendo uma imposição a todos os brasileiros, começando na produção, porque a geração de alimento nossa é a segurança alimentar que o Brasil precisa, e nós estamos começando a correr risco. Hoje nós temos quase quebrando o recorde, ontem vimos isso aí, mais 10 dias nós vamos ultrapassar o período seco. Isso vai dificultar o plantio, vai atrasar os plantios, nós não vamos ter segunda safra com boa qualidade, a menos que essa chuva se estenda. Então nós precisamos de uma bola de cristal para ler e fazer o que está acontecendo. E numa incerteza constante, né? Exatamente. E eu já li recentemente que o próprio produtor, o canavieiro, ele não queima mais a cana. Não existe essa prática. Além de não existir essa prática, é proibido. Você é multado, a fiscalização a única distribuiu é muito uma nota, grande. Parece, a União dos produtores. Nós não queimamos cana de forma nenhuma. E a cana não é como o capim seco, que às vezes na área do cerrado, até quando tem uma alta temperatura, pode até ter alta combustão. Automática. Automático, um vidro que quebrou, alguma coisa no sentido que possa causar isso. E a perda hoje para a cana, na cana queimada, que é colhida com máquina, com uma série de coisas, é extremamente grande. E isso está preocupando, porque a quantidade de cana que foi queimada não tem capacidade as usinas de cortar o que foi queimado. Então, depois de 10 dias de cana queimada, isso não vai dar resultado bom. Eles vão ter que cortar, mas nós já temos uma quebra de sacarose, de líquido, de uma série de situações. A qualidade então, piora. O prejuízo é extremamente grande. O setor cafeeiro, que hoje o café está mais ou menos mantendo
um preço, não o adequado, mas está mantendo um preço. Está estável por enquanto. Está estável, mas nós vimos aqui, na região do sul de Minas, você vai aqui para Pedregulho, para todas essas regiões, começou a abrir a florada. Vai abortar tudo. Não vai segurar porque não tem chuva. Então quer dizer que as produções que estão estimando para o Brasil, ela não é real. Ela já é menor e vai ter um custo mais alto para o povo de uma forma geral. A população vai pagar mais caro. Vai encarecer o produto. Vai encarecer. Nós vamos ter mais inflação em cima dos alimentos porque a dificuldade de produzir está extremamente grande. E você vê uma coisa, o custo de produção para nós não caiu. O óleo diesel permanece lá em cima, o dólar está lá em cima. Ah, é muito bom para exportar, mas meus insumos são em dólar. Mas meu saco de soja é R$100, meu saco de milho é 40, 50. Ele não mudou, ele caiu lá embaixo, não saiu. O litro de leite é 2. Então como é que o produtor sobrevive? É desmotivador completamente. Se você analisar na produção de leite, nós temos aí uma saída de mais de 30% de produtores no Brasil inteiro, principalmente em Minas Gerais, que saíram da atividade. Franca, que já foi uma grande bacia leiteira, Batatais, nós não temos mais produção de leite adequada. Você se antecipou, isso fazia parte da minha pergunta também, porque nós perdemos esse status de uma região completa com leite, carne, grãos, etc. e tal. Também acabou, né? Não há motivação. Acabou, porque a desmotivação pelos preços e o alto custo levou o pessoal a migrar para a cana, investir um pouco mais nas suas lavouras de café, mesmo nas áreas mais tortas. Por quê? Porque era alguma coisa que você ainda poderia visualizar alguma coisa melhor de rendimento para você. É uma cultura perene, né? Uma cultura perene. Tem alguns lugares aí que o pessoal plantou laranja, procuraram outras alternativas, estão procurando, entraram aí em alguns lugares que foram propícios, criaram hotéis fazenda e aí foram abrindo outras perspectivas. Mas isso são áreas pequenas, são pontuais. Então nós temos grande dificuldade, Paulinho, hoje, para que nós transformemos o Brasil agro em um país verticalizado, porque nós precisamos verticalizar a nossa produção, nós não podemos vender tudo in natura e temos aí grandes problemas que não estão sendo levados em conta. E dentro da sua atividade, você tem o seu filho, Fábio de Sales Meirelles Neto, que vai se apresentar e vai dizer qual que é a sua proposta justamente nessa mudança de gerar para Franca qualidade de vida que a gente luta para manter, mas principalmente renda com trabalho e dignidade sem assistencialismo. Fábio de Sales Meirelles Neto, agora é você. Paulinho, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, participando dessa aula aqui que vocês têm dado, e é muito bom para orientar a população. Meu nome, como você disse, Fábio de Sales Meirelles Neto, 40 anos, sou casado com a Carolina, tenho 3 filhos, o Raul, o Gael e a Heloísa. Sou formado em agronomia, me formei pela Universidade Federal de Goiás, onde eu tive a oportunidade de ser o orador da turma, né, com muita alegria. Aqui em Franca nós trabalhamos na atividade agropecuária, temos também parceria com a construção civil, onde a gente já construiu loteamentos e tem projetos para novos loteamentos, né? E temos atuado aqui na indústria também na cidade de Franca. Esse é o ramo que a gente atua aqui no nosso município, né? Em questão à eleição, estou candidato a vereador aqui em Franca, né? Pelo PP, número 11222, já vou fazer minha campanha aqui, Paulinho. Rapidinho, mas pode. É uma janela que nós abrimos para você. Não, tudo bem. Agora, você está num trabalho que eu percebo, você já vem com atividade política, você foi candidato a vice-prefeito, candidato a deputado também? Candidatei. Então, essa é uma vivência que você tem que é do sangue, é da família. Exatamente. Isso você está justamente pautando a sua vida por uma atividade política, mas voltada principalmente àquilo que você exerce, que é a sua profissão de agrônomo, e muito mais pelo que o dote que você carrega no sangue de dizer que o agronegócio é o mais importante. Você investe em loteamentos e tudo isso é mobilidade urbana, são preocupações também, mas com a sua proposta de vida agora, nesse tempo que te resta, nesses próximos dias, para você convencer a sua faixa de eleitores e outros mais que querem pessoas como você, porque eu acredito que a Câmara tem que se renovar, tem que se refazer, tem que se reciclar. Nós temos que ter lá representantes da medicina, da advocacia, da engenharia, da agronomia, do funcionalismo público, cada um no seu segmento, para tornar a Franca muito mais, assim, como é que posso dizer, completa naquilo que o Legislativo pode oferecer. Seu plano de ação no Legislativo.
Paulo, como assim, candidato já é. E o que você pretende ser eleito? Paulo, como você disse, meu avô, o patriarca, a gente sempre ouviu falar que a política bem feita é a melhor forma de melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Então eu sempre procurei participar da política porque eu entendo que a política é uma forma de melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Dentro disso, vocês citaram alguns nomes aqui, como Tereza Cristina, Pedro Lupion, Ronaldo Caiado, algumas pessoas que dedicam a sua vida política e fazem uma política de forma correta. Então nós acreditamos que nós temos que ter compromisso com o gasto público, fiscalizar o gasto público, fiscalizar as questões, por exemplo, vocês falaram que nós temos uma vocação agropecuária. Hoje Franca exporta mais café do que calçado. Agora nós temos uma insegurança no campo. Nós temos problema de transporte de café por conta de segurança, roubo de carga. Tivemos um advento essa semana aqui do chamado aí Novo Cangaço, onde estouraram um carro forte na rodovia. Então temos um compromisso com a segurança. Nós temos um compromisso com a educação nas creches e escolas. Por quê? Precisamos acompanhar a alimentação dessas crianças, precisamos acompanhar o que está sendo passado para essas crianças na escola, para ter uma escola sem partido, uma escola não partidária, uma escola que ensine os valores que ela vai precisar na sua vida. Muito bom. Então, a gente precisa acompanhar isso, a gente precisa saber se a nossa faculdade, que várias pessoas, meu pai mesmo formou pela Faculdade de Direito de Franca, será que está tendo ideologia de gênero? Será que não tem pessoas sendo doutrinadas na nossa faculdade? Como que está a qualidade de ensino? Então, nós precisamos acompanhar desde a creche até a formação do que está saindo aqui de Franca. E, claro, fazer mais com menos, sempre de forma enxuta, de forma honesta, de forma transparente, como vocês disseram, não dependendo da prefeitura, e sim trabalhando no sentido de retribuição do que nós já tivemos nessa vida. Então eu acredito muito nisso, que pode ser feito, e aí sim, Franca, realmente as indústrias grandes diminuíram muito, mas hoje Franca tem o segundo maior posto de envio de mercadorias pela internet. Nós tivemos agora um último evento essa semana de e-commerce em Franca. Por quê? Porque Franca é o segundo maior despachador de mercadoria pela internet, só perde para a capital São Paulo. Então nós temos uma vocação empreendedora. Agora nós precisamos fortalecer isso, precisamos dar ensinamento, precisamos dar curso, precisamos dar treinamento. Essa semana mesmo nós tivemos no Sindicato Rural. Para quê? Para que houvesse uma conversa entre Sindicato Rural e Prefeitura para fornecer cursos gratuitos para a formação de mão de obra qualificada e para essa pessoa se tornar um empreendedor futuro. Uma ação social que é importante, eu já defendi isso uma época, e um prefeito que era meu amigo, que faleceu inclusive, achava sensacional, mas ele acha que é inviável devido à má vontade do produtor. A horta comunitária, aqui nós temos tantas áreas perdidas, tantos terrenos abandonados. Os centros comunitários mesmo. Os centros comunitários, se chamados a trabalhar numa missão assim, prefeitura, não sei qual órgão, se Senar, alguém, ensina, treina, dá semente, depois ajuda na colheita ou na produção disso, distribuir nas escolas e para as famílias carentes. Nós temos reduto para isso de que se criar, inclusive nós já comentamos isso num grupo, no Cidade Modelo, o Fabinho sabe disso, Fabinho filho, Fabinho pai do neto, ele sabe que nós temos a visão que eu já comentei. Tem comércio de flores em Franca que fica sem o produto durante 10, 15 dias, porque as flores não chegam até aqui. Ela é produzida na região de Campinas, Olambra e tudo. Quando chega na metade do caminho, o caminhão lotado, as floriculturas do trecho, até Ribeirão Preto, não deixa comigo, eu preciso delas aqui. Então o que eles fazem no máximo é coroas de flores, eu já soube disso pelos comerciantes do ramo. E que se tivesse uma produção regional local, num lugar que tenha clima para isso, tem várias cidades, não precisa ser no município de Franca, Restinga, Cristais, Itirapuã, não sei onde mais, fazer um cultivo de flores, exportar pelo Brasil Central. Você sai daqui, vai pela Anguera, você coloca no Brasil inteiro. E é uma renda maravilhosa, garantida, não tem crise. É mais uma para você pensar como vereador. Com certeza. A nossa terra da Alta Mogiana hoje está entre as terras mais caras do Brasil. Por isso mesmo que teve essa tendência da laranja, da cana e do café, porque é onde teve o maior retorno para o produtor rural. Mas eu acredito que sendo feito, por incentivo da prefeitura, do sindicato rural, uma listagem de produtores, como eu vi em Jundiaí tem todo, você chega lá e fala assim, eu quero procurar aqui todos os produtores de café, está aqui detalhado com mapa, endereço e telefone de todos os produtores do município. Eu quero fazer um roteiro de vinhos, está aqui, todo o roteiro de vinhos. Tem que cadastrar todo mundo. Temos que cadastrar todo mundo, gerenciar, chamar, divulgar. É preciso divulgar, as pessoas não sabem tanto de coisa que Franca produz, então nós precisamos divulgar, ter aonde participar as secretarias e falar, vamos divulgar essa nossa
nossa produção, vamos divulgar, vamos participar de feiras, fortalecer as feiras de café que nós já temos aqui em Franca. Nós temos a feira do sindicato, temos a feira da Cocapec, vamos participar dessas feiras e divulgar tudo que a gente produz aqui no nosso município. Essa era uma última pergunta para vocês dois, para o seu pai e para você. Aliás, nós estamos com o tempo curto, que isso aqui merece muito mais outros programas que nós vamos fazer com certeza. O caso, vamos falar claramente que eu gosto da minha cidade, amo a minha terra. Eu me lembro que no Colégio Champagnat, que nós estudamos lá, a fanfarra era convidada para abrir a festa do peão de Barretos, porque era uma atração para os barretenses, para quem participava lá. Inclusive eu sei da origem da festa do peão, por causa do Zé da Bomba, que era meu amigo, e ele era um dos pioneiros. Eles fizeram isso como num passatempo deles lá, que tinham muito gado. Vamos fazer um negócio de peão aqui, fizeram, e hoje é um sucesso mundial. Eles são referência mundial. A nossa Expo Agro é modesta, é pobre, porque esse show sertanejo, essas coisas, é muito importante para a música, para o divertimento, para a recreação. Mas ela se limita a dar um diplominho, uma medalha para não sei quem. Então, por que nós não conseguimos, não que seja tão pretensioso assim, chegar no nível de uma agri-show ou de uma festa do peão de Barretos, com muito mais eventos assim ligados, fortalecendo o segmento primário, que é a agropecuária e tudo, e transformar a Franca num polo regional desses eventos também. Essa luta tem que acontecer na consciência dos gestores que virão, porque os atuais não pensam nisso. Aqui se cancela tudo, carnaval, orquestra sinfônica, tudo isso aqui não tem valor. A cultura aqui é relegada a terceiro plano. Então você poderia lutar com essa bandeira e levar justamente, né, Fabinho, aquilo que Franca pode ter como evento regionalizado no segmento agropecuário. Aí, Paulo, eu tenho que abranger um pouco mais, porque aí nós temos que ter pessoas autônomas para trabalhar na Câmara e que não seja conivente com ninguém. Consultoria, sim. Não, o que eu quero dizer até no nosso judiciário, porque tem uma lei que permite o rodeio no nosso município e toda vez que vai se fazer um rodeio dá uma canetada e proíbem de trazer os animais para cá. Então, qual é a má vontade de se trazer um rodeio para Franca? Por que Franca não pode fazer parte de um circuito nacional do rodeio da PBR e dar ótimas premiações? Porque tem medo das pessoas virem, fechar o contrato e o juiz dar uma canetada, o promotor, sei lá quem, e não permitir a vinda dos animais para Franca. O investimento vai por água abaixo. O cara não tem segurança para investir. Então nós precisamos de pessoas autônomas. Eu sou muito a favor do rodeio, não tenho dúvida que eu vou trabalhar muito por rodeios e festas agropecuárias. Eu tenho uma particularidade, conheci minha esposa na festa de peão de patrocínio paulista. Então, por aí você já tem uma ideia onde eu estava. Exatamente. Então, eu sou produtor rural, sou engenheiro agrônomo, vamos trabalhar pelas feiras agropecuárias e vamos trabalhar pelo rodeio na nossa cidade. Com detalhe, Franca tem uma das melhores equipes de polo, o polo equestre, que é praticado aqui com aqueles rebanhos de cavalos de raça, de coisa de alta qualidade e de qualificação esportiva também. Eu tenho uma sugestão para vocês dois. Não vão gostar, eu tenho certeza. Mas nós temos uma área, não perdida, mas uma área que está protegida, tem 80 alqueires, tinha 400 donos essa área. Eu fui um dos donos, acho que seu pai também e vocês também. De repente essa área se transformou num clube recreativo de 140 associados. Por que o Senar, uma ideia, não faz uma parceria com o Clube de Campo da Franca, que fica no município de Restinga, e não faz ali um centro de atividades ligadas à tecnologia ruralista, tudo que for possível, para transformar isso aqui num centro regional e fazer justamente festa desse porte, eventos desse porte, naquela área que tem ali. Não é só aquela sede social bonita e imaginária, que eu gosto muito e respeito, mas tem uma área perdida, preservada e está arrendado para cana. Só isso e mais nada? Hoje... Não pode acontecer algo assim? Hoje, Paulo, nem eu nem meu pai fazemos parte da FAESP nem do Senar, né? Então, nós podemos levar isso como sugestão pelos anos que meu avô foi presidente da Federação da Agricultura e pelo relacionamento que nós temos lá. Mas hoje nós não fazemos parte da Federação da Agricultura. Podemos levar a ideia, apresentar, para que seja um polo de desenvolvimento, às vezes, de equino. Porque, como você disse, nós temos o polo, temos as corridas hípicas, tinha o hipismo aqui, era muito tradicional na nossa cidade também. Então nós podemos... Colina está muito próximo daqui, que é uma cidade muito voltada para o cavalo. Agora, é uma ideia boa, que pode ser levada e falar, gente, vamos sentar e conversar e ver se nós podemos desenvolver, mas como uma ideia, porque hoje nós não temos, né, uma função lá no Senar. Nós temos... Nunca tivemos, né? Não. Nós temos essa amizade. Agradecemos muito, mais uma vez, o Sem Censura brilhando porque traz pessoas do nível de vocês. Muito obrigado, Paulinho, pelo espaço, pela oportunidade. Estamos à disposição, que eu ainda estou na ProSoja até o final do ano. Temos o espaço lá em Brasília, junto à Frente Parlamentar, pelo Instituto Pensar Agro. Estamos à disposição de Franca e de região. Inclusive para você, até uma hora, poder fazer uma reportagem lá
com o Pedro Lupion, com os membros lá do Senado e da Câmara, que seria muito importante para toda a nossa região, ter conhecimento do que é o Instituto Pensar e o que é uma frente parlamentar, que ela é da agropecuária, mas atende todos os setores do Brasil indistintamente. A demanda chegou, ela é cumprida pelos deputados que fazem parte dessa frente. Muito bem, Fabinho Neto. Paulo, muito obrigado pela oportunidade e vamos juntos aí trabalhar por nossa frente. Com certeza. Apesar que eu quero deixar bem claro que a nossa amizade é tão profunda e tão grande que nós nos tratamos como Fabinho, Paulinho e tudo. Nós somos as pessoas que queremos muito bem a nossa Franca do Imperador nos seus 200 anos. Muito obrigado a todos.